Glória a Deus. Aleluia. Primeira Reis, capítulo 2. Vamos fazer nossa reflexão dentro do texto que o pastor Rafael leu. Eu não tenho problema nisso não. Graças a Deus. Aleluia. Eu louvo o Senhor, amém? Deus é bom, Ele confirma a palavra de várias formas. Deus quer falar ao nosso coração nessa noite, inclusive ao meu. Amém, Deus? 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Você que me encontrou também está aqui na tela, amém? Mas aconselho sempre você trazer a sua Bíblia, folheá-la, lê-la, amém? E quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós conhecemos de Deus, amém? Santo é o Senhor. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, seja forte e seja homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere com ele tudo quanto fizeres e por onde fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se seus filhos guardarem os seus caminhos e andarem perante a minha face fielmente, de todo o teu coração e de toda a tua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Aí abram lá no último versículo desse capítulo. Aleluia. Versículo 46. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se confirmou o reino sob domínio de Salomão. Amém? Feche seus olhos. Vamos fazer essa oração para a honra e glória do Senhor. Pai, vamos ouvir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra, Deus, venha fluir em nós, fluir em mim, através do Teu Espírito Santo. Tira todo empecilho, tudo que tenta atrapalhar, Pai, todo eu. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha falar poderosamente. Que meu coração, Pai, seja um terreno, uma terra boa, da Tua igreja. E assim, quando a semente da Tua palavra entrar, ela venha produzir frutos no seu devido tempo, 30, 60, 100 por ano. Não somente Espírito Santo fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Aquele que quiser água, faz assim com a mão. Nossos obreiros estão lá na porta, eles vão atender vocês. Amém? Tudo atenção na palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, o texto que nós lemos é um texto que está passando algo de pai para filho. Davi está ali no seu leito de morte, está nos últimos momentos da sua vida. Davi já reinou sobre Israel. Davi já teve o seu tempo de glória sobre Israel. Ele já teve o seu tempo de perseguição. Ele teve os seus tempos de luta. Aleluia. Mas Deus sempre foi com Davi. Deus sempre esteve com esse homem. Deus sempre esteve com ele. Davi sempre esteve com Deus. Em todos os momentos da vida, seja fossem os momentos bons, fossem os momentos ruins, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele nunca deixou de buscar o Senhor. E quando eu paro para pensar nessa palavra, tem algumas coisas que nós, que somos homens, e mulheres também, porque tem mulheres que são homens na casa muitas vezes. Tem mulheres que fazem o papel de mulher
e o papel de homem. Mas isso é independente. Eu tenho certeza de uma coisa: se tem algo que nós queremos deixar nessa terra, é algo chamado legado. Com certeza, a sua vida, a minha vida, nós temos o desejo de que ela produza algo que fique para a nossa geração. O meu desejo é que meus filhos, eles sejam tão bons obreiros quanto eu. O meu desejo é que meus filhos se espelhem em mim e cumpram aquilo pelo qual eu vos ensinei, né? A gente senta com nossos filhos, às vezes vamos educá-los, e o nosso desejo é que os filhos, eles vivam segundo aquilo pelo qual nós ensinamos eles, né? Nós trabalhamos com educação, nós muitas vezes repreendemos nossos filhos, e a palavra, ela nos ensina que o pai repreende, o filho que ama. E de fato, meus amados, se tem algo que nós vamos deixar um dia nessa vida, é um legado. E talvez eu te pergunte nessa noite: que legado você vai deixar? Qual será o legado que você vai deixar? Porque às vezes parece que isso não é importante, mas para Deus é muito. Como eu já disse antes, nosso Deus é um Deus geracional. Ele não somente quer abençoar a minha vida. Se você entrou aqui para buscar uma bênção, eu quero te dizer: Deus quer te abençoar. Mas eu quero dizer mais ainda: o desejo de Deus não é só abençoar você, mas é abençoar os seus filhos, é abençoar os seus netos, é abençoar os seus bisnetos, porque Ele é Deus que abençoa por gerações. O nosso Deus é um Deus geracional. Ele nunca chamou um povo somente para Ele viver debaixo das bênçãos. Não. Você pode ter certeza que por você estar na presença de Deus, por você estar na casa do Senhor, por você ser um servo do Senhor, por você guardar a palavra do Senhor, isso vai gerar algo para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e para os filhos dos filhos dos seus filhos. Nós apresentamos aqui, aleluia, o Carlos Davi. Que coisa tremenda, meus amados. Porque quando um pai vem apresentar um filho, ele está colocando o filho no caminho em que deve andar. Aleluia, está determinando, ele está decretando que Deus é Deus na vida dele, e é Deus na vida dos filhos dele, e que ele e a casa dele servirá ao Senhor. O desejo de Deus não é só que você serve o Senhor, que você sirva o Senhor, mas o desejo de Deus, aleluia, é o mesmo desejo que brotou do coração de Josué um dia. Josué um dia disse assim: quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o que nós vamos guardar é um legado. Eu me lembro até hoje, quando ia na igreja lá no começo, na minha trajetória, os meus filhos eram super agitados, meus irmãos, super agitados. Eles gritavam, corriam debaixo das cadeiras, e o pastor me chamava a atenção, aleluia. Mas se tem algo que eu nunca deixei de fazer com meus filhos, foi deixar de que eles parassem de vir à casa do Senhor. Os meus filhos sempre estiveram na casa de Deus, eles cresceram na casa do Senhor, eles cresceram bebendo na fonte, eles cresceram, aleluia, sendo derramado o azeite sobre a vida deles. E aí nós podemos dizer, aleluia, hoje eu e minha casa estamos servindo ao Senhor, mas eu tenho certeza que eu e a minha casa ainda vamos servir muito ao Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Faz assim com a sua mão. Eu quero profetizar que você e toda a sua casa, Deus vai abençoar não só você, mas toda a sua casa. Se tem alguém que não serve, o Senhor vai trazer para casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Porque o nosso Deus é geracional, Ele sempre foi assim na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 7, nos dá algumas instruções, né? É Deus instruindo o seu povo. Você sabia que Deus nos ensina? E Ele sempre instrui o seu povo, Ele sempre quer nos ensinar como nós devemos andar. Vai dizer assim, ó: tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos, conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado na tua casa,
quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, meus amados. O desejo de Deus não é só que você saiba da palavra do Senhor. O desejo de Deus não é só que você conheça do Senhor. O desejo de Deus não é só que você tenha intimidade com Deus, não. Mas o desejo de Deus é que seus filhos, as gerações conheçam. É por isso que Israel tinha alguns costumes que nós demoramos para entender. Nós vamos ver que Israel, sempre que acontecia algo de importante com o Senhor, eles colocavam uma pedra. E aquela pedra eles deitavam azeite muitas vezes. E aquela pedra ia servir de testemunho para que as gerações futuras lembrassem do que o Senhor fez na vida deles. Eu quero te dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, o destino de uma geração, a gente tem uma mania às vezes, e eu tenho um problema com isso, porque às vezes eu vejo pregadores subirem falando que essa geração é a pior, que essa geração não tem compromisso. Às vezes eu vejo pregador falando que essa geração, mas lá na minha geração era assim, mas lá na minha geração, o povo saía no poder, mas lá na minha geração se entregava a profecia, o pecado era revelado. E aí, parece que a geração de agora é uma geração perdida e perversa. Mas eu quero dizer assim, a geração de hoje tem um problema. O problema da geração de hoje não é o problema da geração de hoje, é um problema dos pais da geração. Porque os pais da geração não passaram o que deveria passar para os seus filhos. Eu me lembro até hoje, quando eu me converti, uma coisa que eu achava muito interessante. Eu ia na casa do meu sogro, e isso eu tenho por testemunho. E eu sempre vi meu sogro sentado, falando da palavra de Deus para os seus filhos, contando testemunho para os seus filhos. Meus amados, eu peguei isso para mim. Hoje nós sentamos em casa muitas vezes e conversamos sobre igreja, conversamos sobre a palavra do Senhor. Meus amados, nós precisamos passar o que temos para os nossos filhos. Se nós queremos uma geração usada, uma geração cheia de poder, uma geração de compromisso, uma geração cheia, aleluia, de experiências com Deus, nós precisamos ser pais que passem isso para os nossos filhos. E talvez é momento de nós indagarmos e não acusarmos, porque nós acusamos. Não é momento de acusarmos, mas de nós vermos se nós estamos andando com nossos filhos e falando da palavra. Se em todo tempo nós estamos passando para os nossos filhos aquilo que aprendemos na igreja. Se quando chegamos em casa nós damos testemunho daquilo que vivemos com o Senhor aqui. Porque se nós não fizermos isso, meus amados, os nossos filhos, eles têm uma visão de uma vida religiosa, de uma vida que não mudou, aleluia, e consequentemente será uma geração que não muda. Nós precisamos ser diferentes. Ensinar aos seus filhos, por onde você andar, por onde você passar, quando estiver assentado, quando estiver andando na rua, ensinará aos seus filhos. O nosso Deus é geracional. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 9, vai dizer assim que nosso Deus, Ele abençoa. Aleluia, olha só. Deuteronômio 7, 7 e 9. Aleluia. Que o nosso Deus, Ele abençoa. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Aleluia. Aos que amam e aos que guardam aos seus mandamentos. Eu quero dizer, essa promessa aqui, ela é condicionada. A gente fala assim das promessas de Deus, mas a maior parte das promessas de Deus na Bíblia, meus amados, elas têm condições para nós. E as condições aqui, aleluia, é até 1000 gerações de quem? Dos que guardam os seus mandamentos. Se nós guardamos os nossos mandamentos, os mandamentos de Deus, consequentemente, nós vamos levantar uma geração que adore o Senhor.
A palavra do Senhor nos diz no livro de Juízes que enquanto Josué viveu, a geração que com ele viveu serviu fielmente ao Senhor. Mas quando Josué foi recolhido, quando ele morreu, se levantou uma outra geração, olha só, que não conhecia ao Senhor e nem aos seus feitos. E aí nós vemos a história do livro de Juízes, que é momento de bênção e é momento que eles se pervertem, e depois o Senhor vem e os liberta. E depois eles se pervertem de novo, e o Senhor vem e os liberta. O problema estava onde? Estava em Deus. O problema estava nos pais. Uma geração inteira na presença do Senhor, e depois se levanta uma geração que não conhece o Senhor. Santo Deus, Senhor Jesus. Então Davi, ele está dando instruções para o seu filho. Ele se preocupa com aquele reinado que vai advir agora. Ele vai morrer e alguém vai dar continuidade àquilo pelo qual ele tem na vida. Santo Deus, Senhor, eu quero te dizer, meu amado e minha amada, eu não vou ficar aqui para sempre. Você não vai ficar aqui para sempre. Eu não vou ser pastor dessa igreja para sempre. Pastor Gênesis não vai ser pastor para sempre. Mas um dia outras pessoas vão assumir o nosso lugar. Uma hora nós vamos ter que passar o bastão. Uma hora nós vamos ter que dar lugar para outro. Uma hora nós vamos ter que liberar lugar. Então, meus amados, a obra de Deus não é apego. A obra de Deus não é eu pegar aqui e falar, não, sou eu e pronto, eu sou um ser de Deus, é tudo meu. Não, não é nada seu. Deus, Ele quer levantar uma geração mais adoradora do que nós. Santo Deus, Senhor Jesus. Então ele está passando algo para o filho. Ele quer deixar um legado. Ele quer deixar algo importante, aleluia, para as gerações que vão vir. E Davi, ele fala algo muito interessante. Ele vai dizer assim: eu vou pelo caminho de todo homem. De fato, meus amados, a palavra diz assim, que nós somos pó, e ao pó nós voltamos. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 19. Nós somos pó, e um dia nós vamos voltar ao pó. Isso está dizendo do caminho de todos os homens. Somos pó, e ao pó voltaremos. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim, que o homem ele morre uma só vez, e logo depois vem o juízo. Nós morremos uma vez só. Então o caminho de todo homem, Davi está falando da sua morte. Ele falou, eu vou morrer, eu estou prestes a partir, eu estou indo nessa para melhor, estou indo encontrar com meu Deus. Santo Deus, Senhor Jesus. Meus amados, nós tivemos um passeio agora, vamos fazer a obra ontem, aleluia, quase morrendo no caminho. Mas uma coisa eu tinha certeza, ainda que eu morresse, eu tinha uma partida de dentro, para a glória do Senhor, amém? Aleluia, eu ia partir, e aí alguém ia ter que assumir aqui, aleluia, né? Para a honra e glória do Senhor. Mas eu tenho certeza que eu tenho um destino. Eu quero dizer, você tem um destino. Se alguns morrem e vão ao pó da terra, nós temos certeza de uma coisa: eu tenho um destino. O homem de Deus, o homem normal, o homem carnal, ele não liga porque tem o futuro. Ele acha que ele vai viver e tudo vai acabar aqui. Ele faz tudo que pode aqui. Ele bebe, ele se prostitui, ele se droga. Por quê? Para ele o que importa é viver a vida, é aproveitar a vida, porque ele não sabe o dia de amanhã. Amanhã ele pode morrer, amanhã ele pode ir, aleluia. Mas nós não, nós somos prudentes. Nós sabemos que um dia, aleluia, nós vamos partir. Então nós nascemos, temos a nossa trajetória, e um dia nós morremos para o mundo e nascemos para Jesus. Aleluia. E de fato, meus amados, um dia nós vamos dormir no Senhor, se Ele não vier antes. E sabemos que um dia, ao som do alarido, Ele virá, aleluia, e não abrir e fechar de olhos, diz a palavra. Aqueles que estão mortos, eles ressuscitarão. O abrir e piscar de olhos é ressurreição, viu, meus irmãos? Na palavra, não é um arrebatamento. Preste atenção na palavra.
abrir, piscar de olhos, nós seremos ressuscitados, teremos um corpo semelhante ao de Cristo, e encontraremos com Ele nos ares. Então a nossa vida, meus amados, é totalmente diferente. Nós não pensamos só nesse momento que nós vivemos, nós não pensamos, aleluia, somente no meu prazer de hoje, não, meus amados. Eu não penso somente na minha alegria que vai acontecer hoje e amanhã vai passar, não, mas nós esperamos uma alegria muito maior. Aleluia, um dia nós estaremos com o Senhor, um dia nós vamos nos encontrar com Ele, um dia nós vamos reinar com Ele, aleluia. E eu não sei você, mas isso me alegra demais e me motiva. A igreja, por que ela não vive, aleluia, de forma inconsequente? Por que nós não vivemos jogando tudo para o alto? Porque nós, meus amados, a nossa vida não acaba aqui. Nós vivemos aqui por um período, mas um dia nós estaremos lá com o nosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo de número 31. Aleluia. Vai dizer assim: aleluia. E ele enviará os seus anjos com rígido de clamor de trombeta, aos quais se ajuntarão aos seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra, onde o Senhor irá buscar o seu povo. E nós temos que ter essa certeza, meus amados. Davi está falando: eu estou indo pelo caminho de todo homem, mas existe um caminho de todo homem carnal, que vão morrer e logo depois vai vir o juízo. A palavra diz: morremos e depois vem o juízo. Mas nós não, nós morremos e esperamos o dia em que estaremos com o Senhor. Aleluia, Deus. O caminho de todo homem, ele está falando para o seu filho: eu vou para o caminho que todo mundo vai, eu vou para o caminho de todo homem, aleluia. Davi podia estar falando dos homens dessa terra, meus amados, mas eu não vou pelo caminho de qualquer um, não. O meu caminho é diferente, aleluia. Eu não sou daqui. Santo é o Senhor Jesus. Ele vai dizer assim, algumas instruções para o seu filho. A primeira instrução, ele vai dizer assim: Salomão, seja forte. E quando nós falamos de homem, de fato, o homem é um sexo mais forte. A mulher é um sexo frágil. O homem, não tem como nós medirmos força da mulher. A mulher, ela pode fazer academia, virar um monstro de músculo, mas ainda assim o homem tem mais força do que ela. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. A mulher é um sexo frágil e o homem é um sexo forte. Amém? Eu lembro quando eu estava no Brasil Batista, né? A gente tinha um grito de guerra. Lá era umas braques, a gente falava assim: umas braques mais forte. Por quê? Os homens é símbolo de força, os homens é símbolo de trabalho. Os homens, pode ter certeza, quando você precisa pegar um peso, você vai chamar um homem, porque ele é forte. Então talvez Davi está falando, nós podemos achar que Davi está falando de uma força exterior, mas não, Davi está falando de algo interior na vida de Salomão. Aleluia, porque Deus quer nos fortalecer por fora, mas Ele também quer nos fortalecer por dentro. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez você entrou aqui quebrado, enfraquecido. Eu quero te dizer: o Senhor quer te fortalecer. O Senhor quer te fortalecer por dentro. Ele não interessa somente pelo que você tem por fora. Muitas vezes por fora, meus amados, nós podemos nos mostrar uma pessoa forte, uma pessoa que não chora, uma pessoa que não mostra os sentimentos, uma pessoa que continua firme em meio às situações, mas por dentro do coração, aleluia, só o Senhor te conhece. Dentro de você só o Senhor conhece. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe como você é. Por exemplo, eu sou uma pessoa difícil de chorar, mas aqui na casa do Senhor,
Aleluia, vocês vão me ver bem quebrantado. Aleluia, chorando na presença de Deus. O Senhor hoje, Ele está dizendo para nós: quebra todo o seu eu exterior. Porque muitas vezes nós queremos mostrar, principalmente homens, que somos além de tudo, somos fortes em qualquer situação. Aleluia. Mas o Senhor conhece o seu coração, meu amado e minha amada. Ele sabe seus momentos de choro, Ele sabe seus momentos de tristeza, Ele sabe seus momentos de agonia. Ele conhece. E para cada momento Ele trabalha de uma forma. Vou dar um exemplo, ainda que não está dentro do texto. Jesus, ele aparece em 2 momentos na Bíblia de tempestade. Num primeiro ele está no barco, e num segundo ele não está. Num primeiro momento de tempestade, Jesus está no barco e diz que ele vai lá e repreende a tempestade. No segundo momento ele não está e diz que os discípulos avistam ele andando sobre as águas. E quando eles olham, eles ficam atônitos, acham que é um fantasma. E Jesus fala assim para eles: fiquem calmos, porque sou eu. Por que, meus amados? Porque tem tempestades na nossa vida que ela vem exterior. Quando Jesus estava no barco, veio uma tempestade exterior e Jesus repreendeu a tempestade. Mas tem tempestades na nossa vida que ela acontece no seu interior. Ela acontece dentro de você. Por fora está tudo bonito, por fora está adorando, por fora está glorificando, mas por dentro está uma tempestade só. E é nesse momento que Jesus fala: acalma-te, sou eu estou aqui, eu sou contigo. Jesus me acalma tanto tempestades exteriores quanto tempestades interiores. Então eu quero te dizer, não importa como você entrou aqui nessa noite, seja com tempestade fora, seja com tempestade dentro, mas o Senhor, Ele está dizendo: eu sou contigo, eu estou aqui. Não se espante, porque às vezes nós temos tempestade interior e não entendemos que é Jesus. Os discípulos não discerniram, viram Jesus andando sobre as águas, não entenderam que é Jesus. E Jesus fala: sou eu, viu? Amém? Eu quero te dizer essa noite: o Senhor quer te fortalecer. Por isso que Ele disse para Josué assim: esforça-te, tem bom ânimo. Eu já disse aqui, porque Ele está falando do esforço por fora primeiro, do esforço de cada dia. Eu tenho certeza que muitos entraram aqui pelo esforço, porque se fosse, aleluia, pela sua vontade, você estaria em casa assistindo lá, não sei nem o que passa. Faz tanto tempo que eu não assisto. Eu não sei nem o que passa, mas eu quero dizer, talvez você estaria lá assistindo a televisão, mas você veio aqui porque o Senhor encaminhou a sua força exterior. Mas Jesus diz assim, Deus diz assim para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Ânimo vem de dentro, de alma. O Senhor quer fortalecer a sua alma. Põe a mão no seu coração. Jesus, fortalece nossa alma hoje, Pai. Eu entrei aqui talvez atribulado por situações exteriores dos teus servos. Eu te peço, meu Deus, fortalece eles por dentro, Pai. Meu Deus, para que eles sejam fortes por fora. Meu Deus, não adianta ser forte por fora e fraco por dentro, mas fortalece por dentro, para que sejamos verdadeiramente fortes por fora, em nome de Jesus. Amém? Deus quer nos fortalecer. E Davi está dando uma instrução, ele fala assim: Salomão, seja forte. Sabe quem crê que Deus é forte? Quem fica forte é quem crê que serve Deus forte. Porque muitas vezes nós enfraquecemos porque não cremos no poder do nosso Deus. Eu quero dizer que nosso Deus é forte. Salmos de número 24, versículo de número 8. Aleluia. Vai dizer assim: quem é o Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Aleluia. Então está dizendo assim que o nosso Deus é forte e poderoso na batalha.
forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Amém? Eu quero te dizer, se você está fraco, o seu Deus é forte. Aleluia. Por isso que Salmo de número 125 vai dizer assim, que os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião que não se abalam. Sabe por quê? Não é pela sua força, mas é pela força de Deus. Não é pelo que você tem, é pelo que Deus tem na sua vida. Aleluia. Não é pelo seu esforço, mas é pelo que Deus tem em você. Que Deus tem contigo. O seu Deus é forte em meio a situações adversas. Em toda situação nós temos um Deus forte. Aleluia. Por isso que muitas vezes ele diz na Bíblia, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Sabe por quê? Porque se você pelejar, você é fraco na peleja, você vai perder. Mas se você colocar o Senhor na frente, Ele vence a batalha por você. É tempo de nos levantarmos forte na presença do Senhor. Davi era um homem de guerra, meus amados, e como homem de guerra, aleluia, nós vamos ver que Davi sempre foi o Senhor na frente. Uma das primeiras atitudes de Davi na presença do Senhor é buscar a arca de Deus para Israel, porque Davi não fazia nada sem a presença do Senhor. O problema é que nós saímos tomando atitude fora da presença do Senhor, saímos tomando decisões fora da presença do Senhor, tomamos decisões segundo o nosso coração, não oramos antes, não pedimos confirmação, não esperamos o tempo do Senhor. Quando nós compreendemos a força do nosso Deus, meus amigos, ainda que demore, nós esperamos, Senhor. Por isso que Davi, o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi é um homem exemplo de força. Quando ele foi combater Golias, ele disse assim: você vem contra mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Não é pelas suas armas, não é pela sua força, não é pelo que você tem nas mãos, não é pelo que você pode fazer, não é pelas suas capacidades, não é pelo seu intelecto, mas é pelo nome do Senhor que nós batalhamos. É pelo nome do Senhor. Santo Jesus. Aleluia. O Senhor quer estar à frente das suas batalhas. O Senhor quer estar à frente das suas lutas. É por isso que o salmista vai dizer assim, Salmo, se eu não me engano, de número 124, ele vai falar assim: se o Senhor não estivesse conosco, aleluia, Israel repita, se o Senhor não estivesse conosco, certamente nós teríamos sido engolidos vivos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus é contigo. Porque o Senhor é contigo, porque o Senhor te guardou. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque o Senhor me guardou lá ontem, Ele está me guardando hoje. De quantos lugares o Senhor te tirou, quantos livramentos o Senhor te deu, e muitas vezes nós esquecemos. Nós não colocamos uma pedra para lembrar, nós não colocamos uma pedra aqui para lembrar o que o Senhor fez e para que nossos filhos lembrem. Começamos a reclamar em meio às situações, já começamos querendo esmorecer, querendo largar tudo, jogar tudo para o alto. O Senhor é forte na batalha. O Senhor não é forte só na minha batalha, que sou pastor e apóstolo da igreja, não. Eu quero dizer que o Senhor é forte na sua vida, tão forte quanto na minha, tão forte quanto na minha. Mas precisamos aprender a colocar Deus à frente de tudo. De tudo, meus amados. Tudo na nossa vida. A primícia é dele. Primeiro Ele. O melhor para Ele. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Por isso que Joel capítulo 3, verso 10 vai dizer assim:
Diga ao fraco. É o que eu estou fazendo hoje. Eu sou forte. Aleluia. Porque a fortaleza de Deus opera naqueles que se reconhecem fracos. Porque enquanto você se reconhecer forte, enquanto você se reconhecer poderoso, enquanto você se reconhecer um homem capaz de tudo, aleluia, você nunca vai perceber o poder de Deus na sua vida, a fortaleza dele. Mas quando você perceber que você é necessitado, e você é fraco, e você precisa dele a cada dia, porque a sua carne grita todo dia. Todo dia ela grita, todo dia ela quer te matar. Quando você reconhecer que o Senhor é forte na sua vida, e que você é fraco, Ele vai operar. Por isso que para Paulo, aleluia, quando ele falou para o Senhor arrancar aquele espinho da carne, que ele não aguentava mais, aleluia, o Senhor disse assim: a minha graça te basta. A graça de Deus. Mas o problema é que a gente é presunçoso, meus amados. Nós achamos poderosos, nós achamos fortes, livre de falha, melhor que os outros, mais forte que outros. Meus amados, só Deus sabe da minha vida, da minha carne que grita. Aleluia. Quando reconhecemos que somos fracos, o Senhor nos fortalece. O Senhor quer te fortalecer nessa noite. O Senhor quer fortalecer a sua vida. O Senhor quer fortalecer o seu casamento. O Senhor quer fortalecer a sua família. O Senhor quer fortalecer o seu ministério. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. O outro conselho, ele fala assim: seja forte e seja homem. Foi igual foi dito pelo pastor. E eu cresci também nesse meio. Seja homem. Qualquer coisinha que eu fazia, achava esquisito. Os antigos ensinavam bastante assim. E nós temos que ensinar nossos filhos a ser homem mesmo, viu? Amém? Quais são os valores do homem? Amém? Mas Davi está dando uma profundidade maior para o sentido de ser homem nesse texto. Ele está falando: não, meu filho, você é homem. Você precisa ser homem para estar à frente, para você estar por cabeça, para você exercer governo. Eu quero te dizer nessa noite: o Senhor te chamou para exercer governo. E para exercer governo, aleluia, nós precisamos ter atitude. Precisamos ser homem, precisa ser mulher mesmo. E Davi está dando sentido para ele. Ele falou: olha só, seja homem, meu filho, guarda os preceitos do Senhor. Porque só um homem verdadeiro tem que ser muito macho, tem que ser muito homem para guardar a palavra do Senhor em minhas situações. Tem que ser muito mesmo para guardar a palavra nesse mundo, para viver a palavra nesse mundo. Tem que ser muito homem. Aleluia. É o que Deus está falando: seja homem, meu filho, guarda a palavra. O Senhor quer levantar homens de atitude, mulheres de atitude, que decidam guardar a palavra do Senhor. Por isso que o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração. Qual o motivo de guardar? Aí ele vai dizer: para não pecar contra ti. Só guarda a palavra no coração quem tem o desejo de honrar a Deus. Só guarda a palavra no coração quem tem o desejo de exaltar o Senhor. Só guarda a palavra no coração quem é adorador. Só guarda a palavra no coração quem quer exaltar o nome do Senhor. Davi falou: eu vou guardar, e tem um motivo de eu guardar. É porque eu não quero pecar contra o Senhor, eu quero te adorar. Guardar a palavra. Segundo, ele vai dizer assim: guarde a palavra e ande nos seus caminhos. É guardar e andar. Nós não só guardamos e esquecemos aqui, mas nós guardamos e andamos
Aleluia. Mas assim, o Senhor quer que você ande segundo a palavra dele. O Senhor quer te fortalecer hoje, para que você ande seguindo a palavra do Senhor. Pode ser que na trajetória você viu umas vaciladinhas. Eu já dei as minhas também. Você acha que não? Se não fosse a misericórdia. Mas o Senhor quer nos fortalecer. Ele quer levantar uma geração forte, que ande na palavra do Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. E Ele vai dizer assim: olha só, meus amados, não é só andar. Ele vai dizer assim: ó, se nós andarmos na palavra e nos estatutos, como está escrito na lei de Moisés, está ali no versículo 3, vai dizer assim: para que prosperes em tudo o que fizeres. Guardar a palavra, andar na palavra, prosperar na palavra, ver o resultado da palavra na sua vida. Quando nós guardamos, andamos na palavra, você vai ver o resultado da palavra na sua vida. Deus não quer que nós sejamos somente ouvintes aqui para você ouvir uma palavra e voltar para sua casa e voltar do mesmo jeito aqui, com problema, sem mudança. Não. Deus quer que você veja o resultado dessa palavra na sua vida. Deus quer que cada dia que você vier para a presença dEle, cada dia que você abrir as Escrituras, Ele te instrua, Ele te ensine e produza um resultado, um fruto na sua vida. Resultado na palavra. Deus quer dar resultado na palavra. E ela faz isso. E por último, aleluia, cumprir a palavra. Davi, ele dá diversas instruções para o seu filho. Ele vai falar da palavra, e logo em seguida ele vai começar a falar de um monte de gente que andava com Davi, mas no meio da trajetória ficaram meio traíra. E Davi fala: mata todos. E a primeira atitude de Salomão quando assume o reino, ele faz tudo que o seu pai falou. Está ouvindo o que o papai está falando hoje? Deus quer que você faça tudo o que Ele está falando. Quando nós ouvimos o Senhor e fazemos o que Ele manda, aí o texto diz lá no final que eu li, vai dizer assim: então o Senhor confirmou o reinado de Salomão. Governo na sua vida só é confirmado. Você só é confirmado ministerialmente, como um homem de Deus, como uma pessoa de governo, quando nós cumprimos aquilo que o Pai fala, quando nós cumprimos as instruções do Senhor, quando nós cumprimos os preceitos do Senhor, quando nós cumprimos a vontade do Senhor. Aleluia! Então é confirmado tudo de Deus na nossa vida. Faz assim. Aleluia! Hoje Deus está confirmando ministérios neste lugar. Hoje Deus está confirmando bênçãos neste lugar. Hoje Deus está confirmando a sua vida na presença dEle, uma vida de governo, não mais uma vida de servidão, não mais uma vida de governo. Aonde você passar, você vai fazer mudança, no nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Se coloque de pé essa noite. Eu quero fazer uma oração. Amém? Só põe a mão no seu coração. Eu quero ministrar essa oração simples. Amém? Santo é o Senhor. Olhe comigo, meus amados. A palavra falou com você, eu tenho certeza. Amém? Santo é o Senhor. Permita o Senhor tocar. O Senhor, aleluia, mudar. Tem coisas em nós que precisam ser mudadas tantas vezes. É a palavra que vai nos moldando e transformando. Pai, no nome de Jesus, Pai, nos molda, meu Deus, segundo a Tua palavra. Nós queremos viver, meu Deus. Pai, o Senhor sabe como está cada coração aqui hoje. Como entrou cada coração aqui hoje, Pai. Meu Deus, tem corações que o Senhor me mostra aqui, meu Deus. A pessoa por fora está, meu Deus, Senhor, como uma fortaleza. Mas por dentro, Pai, tem muito para fazer. Por isso, Espírito Santo, à medida que eu estou orando, eu vou te pedir, Espírito Santo, vá tocando. Vá tocando no interior, vá arrancando, meu Deus, toda mágoa, toda tristeza, meu Deus, vá tirando, meu Deus, Todo-Poderoso, meu Deus, essa incerteza, Pai, esse momento de incerteza,
no nome de Jesus, e vai operando, Pai. A tua palavra diz: operando, Deus, quem impedirá, Pai? Vai operando em nosso meio, Pai. Vai passando, meu Deus, com teu anjo, meu Deus, de patente alta, em nome de Jesus, operando, libertando os teus servos, eterno Deus, de vício, meu Deus, libertando os teus servos, eterno Deus, da mente pecaminosa, libertando os seus servos, eterno Deus Todo-Poderoso, meu Deus, da altivez, libertando os seus servos, eterno Deus Todo-Poderoso, da grandiosidade de coração, tantas vezes, eterno Deus, Pai, meu Deus, nos ensina, meu Deus, a ser verdadeiramente, meu Deus, segundo a tua palavra, Pai, Davi era um homem segundo a palavra do Senhor, meu Deus, segundo o Senhor, meu Deus, segundo o teu querer, um homem segundo o seu coração, Pai, nós queremos ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher, meu Deus, aqui segundo o coração de Deus, aqueles, meu Deus, pelo qual o Senhor busca adoradores verdadeiros em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode sentar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu não vou passar para a próxima parte, mas eu preciso dizer algo que Deus pôs no meu coração. Eu quero falar para o casal. Amém? Para o casal. Deus, hoje, amém? Ele está dizendo assim, ó, que não importa o que aconteceu na trajetória, ele é confirmável o ministério na vida de vocês. Amém? Santo é o Senhor. Eu vejo como se muita gente se levantasse e tentasse derrubar palavras contra a vida de vocês. Santo é o Senhor. E o Senhor fala hoje que Ele está confirmando toda a obra que tem na vida de vocês. Ele diz que Ele ainda é contigo. Aleluia. Que Ele ainda tem um ministério tremendo. Ele ainda tem vidas, muitas vidas para entregar na mão de vocês. Aleluia. A obra não acabou. A obra não parou. Porque a obra não é de vocês. Amém? A obra não é de vocês. A obra é dele. Amém? Eu vejo Deus entrando com uma providência no seu lado. Uma providência na sua casa. Amém? Uma tempestade que aconteceu não por fora, mas uma tempestade que aconteceu dentro, da qual Jesus está acalmando na vida de vocês. Amém? No nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Missionária, aleluia, pastora Casiel. Amém? Quero dizer, o Senhor hoje, viu? Ele está te fortalecendo na presença. E Deus, Ele quer te tornar cada dia mais capaz, porque você deixa entrar em você a incapacidade, como se você não fosse capaz de fazer, capaz de realizar. E o Senhor diz assim: eu é que sou capaz. É o que Ele fala para você. O Senhor fala para você não se apegar na sua capacidade, porque Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para realizar, não é a sua capacidade, porque enquanto você se apegar na sua capacidade, aleluia, você não vai ver o seu ministério fluir. Deus quer confirmar o seu ministério hoje, aleluia. Ele quer fluir através de você, aleluia. Ele só quer que você seja um canal, meu irmão, amém? Você somente é um canal da graça e do poder de Deus, amém? Santo é o Senhor Jesus. As palmas são para o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Amados, hoje o culto é um pouco diferente. A gente vai ter um espaço aqui ainda para a nossa. Quero convidar aqui a nossa irmã Simone. Ela tem algo para passar aqui para os homens da nossa igreja. Amém? A irmã Simone é uma mestre na área de enfermagem. Porque às vezes eu falo ministério de mestre, e as pessoas acham que só existe mestre no ministério da palavra. Mas o ministério de mestre já tem em vários locais. Agora é mestre. Aqui nós temos vários mestres, professores. Amém? Eu quero chamar a nossa irmã aqui em nome de Jesus. As palmas são para o Senhor Jesus. Amém?